Bom dia, bom dia! Sexta-feira! Hoje nós temos apenas um aspecto acontecendo no céu e é um aspecto lunar e positivo. Então temos uma sexta-feira mais leve, graças a Deus. A espiritualidade assim é maravilhosa porque estamos na lua cheia, uma lua cheia escorpiana que tende a ser tensa, desafiadora, profunda. Porém, ao longo da semana inteira recebemos a dádiva, o presente de ter uma semana com muitos aspectos lunares e aspectos positivos também, nos ajudando a lidar com o luto, com as finalizações, com os términos que a energia escorpiana tanto nos convoca a fazer, porque Escorpião e Peixes são dois signos no zodíaco que falam sobre finalizações, sobre mortes, sobre os ciclos da vida. Então, para alguns de vocês, para alguns de nós, né, pode estar sendo aí desafiador esse período, mas a espiritualidade, como sempre, com amor incondicional, uma generosidade que é, sim, né, não tem como medir, nos abençoa, trazendo essa leveza e esse amparo, esse alívio realmente emocional. Porque a Lua hoje faz esse aspecto positivo. A Lua já está em Sagitário e nessa madrugada fez um sextil com Plutão em Aquário. Tanto Aquário quanto Sagitário são duas egrégoras zodiacais que versam sobre liberdade, progresso, expansão, evolução. A energia aquariana, ela é revolucionária, progressista, é visionária também. E Sagitário, até o glifo do signo de Sagitário é uma seta apontando para cima, nos convocando a olhar para o alto, a avançar, a seguir em frente, a expandir, a evoluir, a ascender. Por isso que onde nós temos Sagitário em nosso mapa natal, traz esse campo de expansão. Vou abrir um parêntese aqui para contar uma curiosidade. Onde você tem Sagitário no mapa, fala de quantidades grandes. Então, digamos, tem um Sagitário na casa 5, que é a casa dos filhos. Então, provavelmente você vai ter mais de dois filhos, dois ou mais filhos. Sagitário na casa 10, você é uma pessoa que tem aí a possibilidade de ter mais de um caminho profissional, porque a casa 10 fala de carreira, né? Ou teve muitos empregos ao longo da vida, passou por várias empresas, empreendeu de várias formas. Onde nós temos Sagitário, tem essa expansão e tem essa abertura para grandes quantidades. Eu tenho Sagitário na casa 4, que é o setor que versa sobre o nosso lar, a nossa morada. E é interessante que eu morei em muitas casas, gente, vocês não têm noção. E até quando eu viajo, quando eu fazia os mochilões e passava mais tempo viajando, eu gostava muito de ficar em Airbnb, ficava em pousadas, em hotéis, né, até em hostel também. Mas o que eu mais gostava, o que eu mais gosto é de ficar em Airbnb, porque você tem a oportunidade de conhecer aquela cultura através de como as pessoas organizam a sua casa. Vou dar até um exemplo para não ficar tão abstrato. Quando eu estava entre a Bolívia e o Peru, eu percebia que as casas eram muito arrumadinhas, porém o banheiro era meio que largado assim de mão, então não tinha muita ressonância com a casa inteira. Você via a casa toda de uma forma e o banheiro era como se, no banheiro aí a gente coloca o orçamento que sobrar, faz de qualquer jeito. De uma disparidade muito grande entre o restante da casa e os banheiros. Nós reparamos isso, observamos isso tanto na Bolívia quanto no Peru. Então eu gosto de pegar esses aspectos culturais, sabe? E isso é possível de se perceber quando você fica em Airbnbs de locais. E aí, voltando para o meu exemplo da casa 4, eu morei em muitas casas. Esse ano eu completo 10 anos morando aqui no centro da cidade de Salvador. E esse foi o máximo período de tempo que eu já passei em uma casa, porque até então eu passava assim poucos anos, sabe, morando numa casa e já mudava. Teve um bairro mesmo que eu morei em Lauro de Freitas, uma cidade que é da região metropolitana de Salvador,
Só nesse bairro eu morei em 2 apartamentos e em 3 casas. Não, em 4 casas, isso, 4 casas e 2 apartamentos, só nesse bairro. Eu fui quicando ao longo da vida, né? Morando em vários lugares. Então, se você quiser ganhar autonomia na leitura do seu mapa, observa aí onde tem Sagitário, que você vai ter essa informação. Que tem Sagitário na casa 7, por exemplo. Muitos relacionamentos, né? Muitos relacionamentos até sérios, mais de um casamento, traz essa possibilidade também. Óbvio, gente, que esse não é o único viés de leitura. A astrologia ela é muito profunda. Eu gosto de trazer algumas curiosidades de tempos em tempos, mas fiquem vocês sabendo que não é o único viés de leitura, tá? Sagitário também fala de terras estrangeiras. Então, eu trouxe o exemplo aqui de Sagitário na casa 7. Quem tem Sagitário na casa 7, um outro viés de leitura é a possibilidade de se casar com um estrangeiro ou se casar em terras estrangeiras. Até se casa com alguém da mesma nacionalidade, porém em terras estrangeiras. Sabe aqueles casais que vão morar fora e aí lá fora se casam, constroem a vida lá fora? Tem essa possibilidade também. Então não tomem tudo como uma certeza absoluta, tá? Entendam que a astrologia é uma sabedoria ancestral e muito, mas muito profunda mesmo. Bem, então voltando para a mensagem de hoje, fecho o parêntese aqui e retornando para a mensagem de hoje, nós tivemos esse aspecto acontecendo de madrugada, a Lua em Sagitário, fazendo esse sextil com Plutão em Aquário. Como eu falei, Aquário e Sagitário versam sobre libertação, liberdade, expansão, progresso. Então, temos a espiritualidade nos convocando realmente a ancorar o que precisa ser ancorado, trabalhar o que precisa ser trabalhado dentro de nós, fazer os ajustamentos que são necessários. Mercúrio acabou de entrar no seu movimento direto depois de passar pela retrogradação, nos convocando a fazer os reajustes necessários em nossa postura, em nossos comportamentos, em nossas movimentações no mundo, para que possamos atingir e acessar essa frequência de expansão que está disponível. Estamos em um ano de Saturno, que tende a ser um ano desafiador, por um lado, sim, tem também esse viés de leitura em um ano de Saturno, mas Saturno também é um planeta que abençoa e muito. Agora, ele não abençoa à toa, ele abençoa de acordo com a sua plantação. Se você vem aí comprometida, tendo responsabilidade com a sua colheita, com a sua semeadura, a sua colheita vai ser condizente com a forma com a qual você tem se implicado nessa semeadura e nessa plantação. Saturno é um planeta de justiça, então ele é justo. Ele é justo. Ele vai permitir a colheita abundante para quem semeou e plantou abundantemente. Então comece aí a se perceber para que você faça os ajustes. Estamos em tempo ainda. Tá? Estamos em tempo. É sempre tempo de observar a sua semeadura e ajustar. Eu quero colher uvas, porém eu estou colhendo nesse momento maçãs. Então preciso mudar aqui a semeadura. Vou começar a plantar sementes de uva para que eu possa colher uvas daqui a pouco, lá na frente, porque tem um tempo. Saturno é o senhor do tempo. Tem um tempo também para que se manifeste. Não é assim, estalar de dedos, pensamento mágico. Não é isso. Tem um tempo. E é nesse período em que você demonstra responsabilidade, comprometimento, trabalho, esforço, em que você se coloca em uma nova postura e tem também constância nessa nova postura. Não adianta começar ser uma pessoa começadeira, que começa, mas não finaliza nada. Eu era essa pessoa. Eu tenho muita energia mutável no meu mapa natal. Então, eu já fui essa pessoa que começava tudo muito animada, começava várias coisas ao mesmo tempo, mas não tinha força de ação para continuar, não tinha constância, né? Não tinha firmeza, solidez. Logo desanimava, logo surgia uma nova ideia, algo mais brilhante em que eu focava minha atenção e depois desanimava. Aí vinha algo mais brilhante, e aí assim eu fui durante muitos anos da minha vida, até que eu entendi que não estava funcionando, que para que eu pudesse prosperar, eu tinha que ter foco.
comprometimento, constância. Um pouquinho, engasguei. Eita, Glória. Bem, então de 2021 para cá, na verdade, eu comecei a trabalhar mais a constância com mais afinco a partir de 2022, entre o final de 2021 e início de 2022, mas foi 2022 mesmo que eu fiz, não. Pera, trabalhar aqui a constância para conseguir construir o meu império, porque não se constrói um império da noite para o dia. Não é a base de animação que você constrói um império, não é a base de motivação, é a base de disciplina. Porque nem sempre você vai estar animada e motivada. Vocês acham que eu estou sempre animada e motivada para fazer aqui esse trabalho? Tem dias que eu estou com cólica nesse momento aqui. Eu estou com cólica. Imagina, né? Uma TPM numa lua cheia. Não é brincadeira, gente. Então tá forte aqui, mas eu preciso trabalhar. Não dá pra, ai, tô com cólica, hoje não vou trabalhar. Tem que trabalhar, tem que fazer disciplina, comprometimento. Vida, eu preciso sair 4h40 da madrugada para vocês. Então, depois que eu descobri o poder da disciplina, aí eu me tornei imparável. Então, é isso também que esse ano de Saturno está pedindo de você: comprometimento, disciplina, foco, constância, responsabilidade, seriedade. Honre a sua palavra, honre os seus compromissos com o outro, mas principalmente, sobretudo, consigo, com a sua jornada evolutiva. E é isso que esse aspecto nos convoca também, porque é um aspecto que nos convoca à evolução, ao progresso. Mas para isso você precisa trabalhar a disciplina. Certo, meus amores? Desejo uma linda sexta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.